o crime. O corpo de Caroline ainda não foi encontrado. Caroline e Wallace estavam no relacionamento há 8 anos, mas segundo a família, a relação era conturbada, cheia de ameaças e agressões. Sentimento de posse, controlando cada passo dela, e recentemente ela rompeu esse relacionamento, ele não aceitou. E acabou retirando a vida dela. Neste áudio, Wallace pergunta se Caroline duvida do que ele é capaz de fazer. Você quer o Wellington, não quer? Quero, meu filho. Você não quer seu filho? Você não quer? Sim. Aí ele não vai ficar mais comigo, né? Ele também não vai ficar com você, porque eu vou pegar ele, vou botar no meu colo, vou acelerar ao máximo, aonde a gente bater, bateu. Caroline tinha 3 filhos, sendo 2 com Wallace, e tinha acabado de conseguir um emprego para tocar a vida sem o companheiro. Ele nunca deixou ela, assim, ser independente, trabalhar, porque ele queria que ela dependesse dele para ele poder fazer o que quiser. É típico, né, do cara que comete esse tipo de crime. Só reforçando, né, que não tem aquela de briga de marido e mulher, não mete a colher sim. Se você está vendo que alguém perto de você está sendo agredido, está passando por uma situação como essa, ligue para a Polícia Militar, faça uma denúncia também ao Disque Denúncia e evite que a situação chegue a esse ponto, ao ponto de um assassinato. Vamos agora acionar a nossa reportagem ao vivo. A Marcele Setúbal tem informação para a gente, porque foi preso na região dos Lagos, em Cabo Frio, um dos homens acusados de participar da morte do menino João Hélio. Boa noite para você, Marcele. Quais as informações? Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Foi o Ezequiel Toledo da Silva, ele que em 2007 estava envolvido na morte do menino João Hélio. Ele foi preso hoje, acusado de furtar um sítio em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, os PMs do batalhão da área foram acionados para um caso de um furto dentro de um sítio da região. Os policiais fizeram buscas pelo distrito de Unamar, onde esse sítio está localizado, e eles encontraram esses 2 homens, sendo um deles o Ezequiel, e identificaram ali alguns objetos que foram roubados desse sítio, como uma espingarda, televisores, celulares, joias e também dinheiro. O menino João Hélio, Thaís, foi em 2007 arrastado pelas ruas da Zona Norte do Rio de Janeiro, depois que um grupo de criminosos roubou o carro da família dele. O menino ficou preso por um cinto de segurança e acabou sendo arrastado aí enquanto os criminosos levavam o carro. O Ezequiel, naquela ocasião, era menor de idade e ele já cumpriu pena por este crime, Thaís. Valeu, Marcele, que tem aqui prioridade para trazer mais informação ao vivo a qualquer momento. Eu te convido agora a você acompanhar essas imagens que mostram o exato momento de um acidente entre um trem e um ônibus. Isso aconteceu em Marechal Hermes, na Zona Norte, na noite de ontem. Você acompanha aí o momento, você consegue ver ali, ó, imagens desse trem, bem no cantinho, a imagem está aproximando agora desse trem. Você vê que a sinalização está funcionando, mas apesar disso, o ônibus ele passa, né, dali daquela região da sinalização e acaba atingindo o trem. O ônibus estava completamente lotado, 5 pessoas ficaram levemente feridas. Aí é o momento em que as pessoas começam a sair desse ônibus. Eles foram levados para um hospital da região, mas sem grandes ferimentos, sem graves ferimentos. Agora, a Supervia divulgou uma nota recentemente dizendo que a sinalização estava correta, que a prioridade era da passagem do trem, em que inclusive o maquinista buzinou para alertar o motorista, mas que mesmo assim ele avançou o local. Inclusive a correria das pessoas para tentar ajudar as vítimas desse acidente. A aviação responsável por essa linha, né, que é Pavuna Meyer 669, acabou dizendo que está apurando o que aconteceu, que de fato aconteceu, que colabora com as investigações. Depois do intervalo, temos informações sobre um flagra. Será que aquele espaço reservado para as mulheres no BRT está sendo respeitado? A imagem já te mostra tudo.
Hora de falar de uma operação da Polícia Civil que aconteceu em Nilópolis para prender o presidente da Câmara de Vereadores do local, Jorge Henrique Nunes, conhecido como Dedinho. Ele é acusado de mandar matar um adversário político, um outro vereador. Apontado como chefe de uma organização criminosa, o presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, Jorge Henrique da Costa Nunes, conhecido como Dedinho, é acusado de encomendar por R$200 mil a morte do vereador Roberto de Barros Batista, o Betinho, que também é policial civil. Eram adversários políticos e o Betinho estava questionando a presidência, a forma como o Jorge se tornou presidente, pois ele teria antecipado as eleições para a presidência da Câmara, frustrando a pretensão de outros candidatos. E houve, inclusive, implementação de mandado de segurança para isso, o que deixou o Jorge Henrique bem irritado, segundo as testemunhas. O vereador foi preso em casa pouco depois das 6 horas da manhã. Ele não resistiu à prisão e foi trazido aqui para a sede da DHBF para prestar depoimento, mas negou todas as acusações. As investigações tiveram início em agosto do ano passado, após a apreensão deste caderno. Nele estavam anotações sobre o planejamento do homicídio que não deu certo. O matador de aluguel contratado para executar o crime acabou revelando o plano para o vereador Betinho. E o homem responsável por contratar o assassino acabou morto pela própria organização criminosa. Ronaldo Isidoro e Valdevar Pereira da Silva, os outros 2 alvos da Operação Dedo Podre, são acusados de matar o integrante do grupo. Eles são considerados foragidos. E olha só que história. Um homem teve um ataque de fúria e destruiu um carro da fornecedora de energia. Ele estava com 2 contas atrasadas, os técnicos chegaram para cortar a luz e ele simplesmente pegou uma barra de ferro e atacou o carro dessa concessionária da Light. A gente vai chamar o Fernando Davi para contar melhor essa história para a gente. Onde aconteceu isso, Fernando? Aconteceu em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, Thaís. Sabe, todo mundo, né? Quem nunca teve uma raiva, né? Da Light, da SEG, do Detran, enfim, todo mundo já teve, né? Agora, não pode extrapolar, né? E nesse caso extrapolou. Olha aí, esse vídeo viralizou nas redes sociais. Esse sujeito, né? Tava devendo 2 mensalidades para a Light, tava devendo R$500. E aí o pessoal foi lá cortar a energia dele. Ele saiu de casa, Thaís, revoltado, com uma barra de ferro, deu várias pancadas ali no carro, a gente consegue ver, o carro da companhia ficou bastante danificado, para-brisa, lataria. Em outro momento do vídeo, ele parte para cima do funcionário, né, que está filmando. Tá vendo aí, ó, tem uma mulher tentando contê-lo. Tá falando, não, meu filho, calma, não faça isso aí não vai ajudar em nada. E aí, em outro momento do vídeo, ele tenta ainda partir para cima do funcionário da Light, né, dessa empresa terceirizada que atende a Light. Olha só, ele partindo para cima do cara. E aí o funcionário desesperado também sai correndo, vai recuando, e o homem volta com aquela barra de ferro e termina de fazer a destruição, né, o processo de destruição do carro da companhia. Bem, a Polícia Militar, o que aconteceu? A Polícia Militar foi acionada, chegou lá, levou o cara para a delegacia, e aí, além dos R$500, Thaís, que ele teria que pagar para religar, né, a energia da casa dele, ele teve que pagar outros R$2 mil de fiança e agora vai responder em liberdade pelo crime de dano qualificado. Tá aí, saiu muito mais caro, né, para esse cliente da fornecedora de energia, para o cliente da Light, porque teve que pagar não só a conta para poder ter a luz de volta, mas também a fiança. Agora eu vou te chamar para a gente fazer agora uma reflexão sobre a educação no transporte público. Uma semana depois da implantação daquelas áreas reservadas, daquele espaço reservado para as mulheres no serviço de BRT, nós fomos até as estações para saber se essa determinação estava sendo cumprida ou não. A Camila Greco flagrou, a gente vai acompanhar na reportagem, um desrespeito total. O espaço agora é exclusivo para as mulheres, mas parece que foi feito para eles. O desrespeito começa ainda na fila. Quando o coletivo chega, os homens entram e elas ficam para trás. Agora veja esta situação. Ônibus lotado. A mulher tenta entrar, mas não há espaço. Ela se aperta entre os demais passageiros. E quando a porta fecha, olha lá a sinalização bem explícita: carro para mulheres. O espaço dedicado a elas fica localizado nos últimos corredores dos ônibus. Até agora eles não estão respeitando ninguém.
Todos os dias entram no vagão das mulheres. Elas ficam na fila e aí falam, ó, essa fila aqui é só das mulheres, mas aí eles se juntam com elas, não respeitam de maneira alguma. Porque eu vi mesmo estava cheio. Cheio de homem. Cheio de homem. Não respeita. Sai empurrando igual animal. O espaço exclusivo para as mulheres entrou em vigor na última quinta-feira, mas pelo que vimos, não há respeito. Os homens, neste primeiro momento, estão sendo orientados pelos fiscais, mas em breve eles poderão ser multados. A cobrança deve começar a valer daqui a um mês. São R$ 180 por infrator e ela será aplicada por um guarda municipal munido de uma maquininha. As fiscalizações vão acontecer principalmente nos sentidos e nos pontos de maior movimento, das 5 às 7 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite. O espaço destinado apenas às mulheres nos transportes públicos não é uma novidade para os usuários, mas a lei continua sendo desrespeitada. Nos trens, o vagão feminino foi regulamentado em agosto de 2017, mas quase 2 anos depois, veja que em muitas composições ainda há homens e mulheres dividindo o mesmo espaço. Sabe o que é curioso? A gente viu alguns homens nessa área restrita às mulheres fazendo assim, mas assim, que é sair desse espaço e dar espaço para as mulheres, que tenha prioridade, não só as mulheres, mas também crianças de até 12 anos. Isso não aconteceu. A gente flagrou esse momento do fiscal tirando as pessoas de dentro desse vagão no horário reservado. A nossa reportagem, a nossa editora, Joana Pereira, ela contou só esse flagrante de alguns momentos, foram 8 homens retirados. Olha só, esse engraçadinho tenta entrar, aí o fiscal segura a porta, abre e pede para que ele saia. Então, assim, é uma tentativa de burlar na cara de pau. Mais um, ó, viu o outro saindo e vai lá e não é respeitada a situação. Ele tem que ser tirado de dentro e acha graça, né? O melhor é que ele acha graça, ri e não respeita. Mas a gente conta agora com essa multa para ver se as coisas mudam de fato. Já que não vai na educação, vai na pressão, vai no bolso, né? Vamos continuar trazendo aí, fiscalizando essa situação. Se você quiser participar com a gente, manda para as redes sociais da Band no Rio de Janeiro a sua informação. Agora, destaque ao vivo, chegando com a Natasha Franco para falar de um pedido da concessionária que administra o VLT para operar a linha 3. Natasha, conta os detalhes para a gente, a partir de quando, como é que isso vai funcionar? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, mais um capítulo dessa novela de negociação entre a Prefeitura e o consórcio do VLT. Tudo isso em relação à linha 3, que é a última linha que entraria em operação, ligando a Central do Brasil ao aeroporto Santos Dumont. Hoje essa linha não está operando, as obras estão concluídas. Tudo porque, Thaís, o contrato firmado com a concessionária, que tem aí 25 anos de operação, previa que no caso que a linha 3 entrasse em operação, a Prefeitura teria que arcar com a diferença, caso o VLT não conseguisse transportar cerca de 260 mil passageiros por dia. O que está acontecendo, Thaís? A Prefeitura diz que isso não é um bom negócio atualmente, porque com 2 linhas em operação, o VLT transporta cerca de 80 mil pessoas. Então começou uma mega negociação e a linha 3 não entrou em operação para que o contrato não seja descumprido. Hoje, a meta seria de 260 mil com as 3 linhas em funcionamento. Não existe um estudo mostrando o quanto o VLT vai carregar com a linha 3. O grande problema, Thaís, é que essa linha é muito importante para, por exemplo, fazer com que as pessoas não precisem fazer baldeação usando o VLT. Sairiam direto da Central até o Santos Dumont. Hoje, quem sai da Central, Thaís, precisa fazer baldeação para pegar uma linha ou outra. Então, hoje ainda é muito complicado, não há esse trajeto direto ao aeroporto. O VLT está tentando negociar e aí soltou uma nota dizendo que solicitou à Prefeitura para que a operação da linha 3 começasse mesmo em meio às negociações do contrato. A Prefeitura disse que se surpreendeu com esse pedido do VLT, já que as negociações continuam, e a única coisa que a Prefeitura disse é que as negociações continuam, então, por enquanto, nada de linha 3 do VLT. Thaís, a gente vai continuar falando sobre isso, e o grande problema, Thaís, é que quem está sofrendo são os comerciantes da Marechal Floriano, onde a linha 3 passaria, estão tendo perda de 35% no comércio todos os meses. Obrigada, tá, Natasha, pela sua informação. A novela continua e a gente continua acompanhando capítulo a capítulo os detalhes dessa história da operação do VLT. Agora a gente vai falar sobre o Rio Card. Você tem aquele bilhete para acessar o transporte público do Rio de Janeiro? Então fique atento, porque a partir de segunda-feira você vai precisar trocar o cartão. Hoje são aproximadamente 20 modelos, são vários modelos diferentes. Agora a ideia é unificar. Pelo menos 3 modelos passarão a vigorar a partir da segunda-feira. Os detalhes ainda serão divulgados pela Rio Card,
Mas a ideia, além de unificar, né, de diminuir o número de cartões, é também colocar agora uma tecnologia para combater a fraude, para combater a clonagem desses cartões, que é cada vez mais comum. A partir da próxima semana, os detalhes devem ser divulgados e a gente, lógico, vai contar para você que assiste o Jornal do Rio. Uma rápida pausa e depois do intervalo a gente vai falar sobre a expectativa do comércio para a venda de Dia das Mães. Correria de última hora para comprar o presente. A gente fala sobre isso já já. Lançou hoje um programa de planejamento familiar, o Planejando a Gravidez. A ideia é reduzir o número de gravidez não desejada. Com isso, essa medida vai disponibilizar na rede municipal de saúde acesso, né, mais fácil, acesso mais comum aos contraceptivos. Acompanhe agora a reportagem. Na rede pública municipal nascem mais de 50 mil crianças e metade delas são, por pesquisa feita por nós, as mulheres declaram que não foi planejado. Então nós temos mais ou menos 25 a 30 mil crianças que a mãe foi surpreendida. E por quê? Porque está desempregada, porque vive numa comunidade, porque não tem, vamos dizer assim, as condições melhores para criar o neném. Foi com o intuito de levar à população mais informação e acesso aos diferentes métodos contraceptivos que a Prefeitura do Rio lançou hoje o programa Planejando a Gravidez. As ações de planejamento familiar serão oferecidas nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde, onde estarão disponíveis pílulas anticoncepcionais, DIU, camisinhas masculinas e femininas, entre outros recursos. Além de reduzir o número de gravidezes não planejadas, o programa também espera diminuir os índices de gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis e a mortalidade materna infantil. Só reforçando que, então, o acesso agora é mais fácil e é gratuito. Então, você pode conseguir a pílula, a camisinha e esses outros métodos contraceptivos nos postos de saúde mais perto da sua casa. Não tem motivo agora, é só chegar para lá, pedir aí que você vai ter acesso. Agora, vamos mudar de assunto? Vamos agora falar do Dia das Mães. Já comprou o seu presente? Não comprou? Vai ter que correr, hein? Falta pouco tempo para garantir aquela lembrancinha especial para as mães. O comércio está muito otimista. Há lojas que estimam aí vendas maiores do que o ano passado, mais de 60%. Então, vamos acompanhar agora a reportagem da Mariana Procópio. Quinta-feira à tarde. Olha só como é que está o corredor desse shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Até que está movimentado. Já é o esquenta do Dia das Mães, a segunda melhor data para o comércio. Só perde para o Natal. E mesmo em um ano de expectativa contida como este, o setor está otimista. Uma pesquisa da FEComércio aponta que cerca de 10 milhões de pessoas aqui no estado do Rio devem comprar presentes nesta data. E o valor médio? R$
R$155. O estudo aponta que os itens mais procurados são perfumes e cosméticos, roupas e calçados. Eu tive que dar dica para eles, porque senão eles não dão, né? E qual foi a dica? O que você falou? Ah, falei, né, que tava precisando de uma roupa nova, quanto tempo eu não comprava. Neste shopping em Botafogo, a expectativa é de que as vendas aumentem 5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na época, por causa da incerteza do ano eleitoral, o movimento foi ruim. Mas em algumas lojas, as perspectivas para este ano são ainda melhores. Já está todo mundo já vendo, pegando seu presente para sua mãe. Esse ano está assim 60% melhor. Entre os itens mais procurados por aqui estão os sapatos com estampas de animais, conhecidas como animal print. As mulhas, que são quase como tamanco, também têm saído bastante. Mas mais importante do que o presente é a presença dos filhos. Quem garante são elas. Meu maior presente é estar com elas, é uma alegria. Eu já fui filha, agora sou mãe, sou avó. É uma data muito especial. Aí, realmente, para quem é mãe como eu, não tem nada melhor, não tem presente melhor do que você passar esse dia com o seu filho. E se você tiver mãe, com a sua mãe, basta um carinho especial que já resolve tudo. Se não correu até a loja, tem tempo ainda. Uma boa noite para você, eu te espero amanhã, às 10:50, hein? Até lá! Esse